procurando esquecer tudo que está lá fora, que não está fácil, mas precisamos dar a nossa cota de esforço, pelo menos enquanto estamos aqui, para nos prepararmos para o que está lá fora. Nós vamos ler do Evangelho, capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. A gente hoje tem uma tarefa, porque tudo isso que está acontecendo, né? Show, chuva, política, para cá, para lá, a conturbação é enorme. E vibracionalmente a gente pode botar em perigo o equilíbrio, não só o nosso, mas de todos aqueles que a gente conhece, por não exercitar exatamente o que a Joana pede para que a gente exercite. O poder da nossa mente pode mudar toda a psicosfera. Então hoje a gente convida vocês a mergulhar numa psicosfera diferente e que os nossos pensamentos se elevem de tal forma que a gente possa preencher todo o nosso bairro de muito amor, de muita luz, porque quando a gente se junta em nome dele, a gente pode muito mais do que imagina. Então que hoje a gente possa mergulhar nessa aula, lembrando que a gente não está aqui passivamente assistindo uma aula, mas estamos todos juntos buscando a Ele. Então convoco primeiro a fazer uma oração, que a gente selecionou, que é muito bonita, com os olhos fechados e deixando toda essa energia que os nossos irmãos trazem para a gente nesse momento para reequilibrar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos. Venho a Ti, Senhor. Venho a Ti, Senhor, como exausto viajor que se aproxima do termo de longa jornada. Venho a Ti, Senhor, como sequioso peregrino do deserto que avista um verde de oásis de água refrigerante. Venho a Ti, Senhor, como enfermo que anela pela fonte da saúde e vigor. Venho a Ti, ó grande anônimo de mil nomes, estendendo os braços da minha indigência aos tesouros de Tua opulência. Após a longa noite invernal de uma vida sem amor, és Tu a exultante primavera de um amor profundo, vasto, universal. Dá-me fé, meu Deus, eu te suplico, uma fé tão ardente e poderosa que com a abundância da sua plenitude enche a pobreza da minha vacuidade. Dá-me alegria, meu Deus, uma alegria tão vasta e profunda que suavize todas as amarguras que sempre encontro no fundo das minhas taças. Dá-me tua graça, Senhor, a graça suprema de guardar inalterável serenidade no meio de louvores e vitupérios. Dá-me o teu próprio ser, ó Deus, porque sem o céu do teu divino, Tu
Me é intolerável o inferno do meu ego humano. De ti, Senhor, eu vim. Em ti estou. Para ti vou. É este o alfa e o ômega da minha vida. Fizeste-me para ti, Senhor, e inquieto está o meu coração, até que ache quietação em ti. Graças a Deus. Holden. Tá bom nisso. Comunhão com Deus. Tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Vamos descer. Que é nesse bloco de sintonizar com Deus. E essa aula se chama Busca, porque a gente ainda não aprendeu a buscar, o que buscar e como buscar. Então, hoje, a gente vai começar a falar disso. A gente vai passar umas 4 aulas. Acho que são 4 aulas desse módulo. Mergulhando nesse que é aquele que, na verdade, nos fez estar aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque pela sua divina misericórdia nos deu outra chance, e outra chance, e outra chance, e outra chance. Então, fé, sintonia com a vontade divina. Jesus nos mostrou que esse Pai era um Pai. Não era aquele Deus arquetípico, que é aquele Senhor de barba longa, com seu cajado num trono, a quem a gente deve temer, e sim a quem a gente deve amar. Porque o temor, a época do temor, já não precisa existir mais. Eu vou falar porque sei que algumas pessoas não são espíritas e ainda não estudaram um pouco, mas na época de Moisés, trazer este Deus punitivo foi necessário porque aquela era uma época de violência desenfreada, né? Alguma coisa tinha que frear aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? Vou matar mesmo, vou arrebentar mesmo, vou ferir o outro, e assim era que a sociedade se conduzia. E ele precisou trazer um freio. Esse freio precisava colocar medo. Porque se ele viesse dizendo, Deus é amor, aquela pessoa não ia dar a menor bola. Mas precisou trazer uma ideia muito forte, muito rígida, para que as pessoas pudessem ali perceber que não podiam ir muito além daquilo. A gente ainda tem religiões que necessitam utilizar desses métodos para auxiliar, e auxiliam muito. Se vocês perceberem, são religiões que tiram muita gente das ruas, das prostituições, das drogas, do alcoolismo, das traições, porque se entregaram ao Senhor, da opulência. Então, a gente precisa respeitar cada religião que, em determinados momentos, épocas e para determinadas pessoas, fazem o seu papel, cumprem o seu papel. Então, a gente não discute com alguém que tem uma verdade muito forte dentro de si, porque a gente pode jogar por água abaixo alguma coisa que, para ela, naquele momento, está salvando. Aqui, a gente já faz um outro exercício, que é a fé raciocinada. A gente compreende, entende, estuda, coloca à prova, até fortalecer alguma coisa de tal maneira que a gente nunca vai dizer como a gente sempre ouve, até perdi a minha fé. Porque depois que você entende, você não passa mais por esse problema. Ela se torna de tal maneira forte dentro de nós que pode chover canivete. O mundo pode estar caindo, que nem está lá agora. E a gente está aqui, vibrando esse amor, porque nós aprendemos a respirar esse amor. E sabemos o porquê. Então, quando Jesus traz o Pai Nosso, ele traz o Pai Nosso porque ele chama de Pai, Abba,
que naquela época era uma forma carinhosa de chamar o Pai. E ele chama Deus de Pai, mostrando para a gente que Ele é o nosso Pai. E olha o nosso Evangelho. Que filho que pede ao pai algo que o pai não dá? Que o pai dá uma serpente, que o pai dá alguma coisa cruel. Não é assim que acontece. E olha que somos imperfeitos demais, não temos ainda aquele amor no coração. Agora, esse que é misericordioso, que ama, quando a gente olha para ele, quando a gente busca, quando a gente pede, o que será que a gente vai receber? É exatamente o que a gente quer? Não. Porque esse pai não vai dar algo que vá nos ferir lá na frente. Esse pai nos ama. E ele sabe o que é melhor para a gente. Importante a gente fazer essa reflexão inicial, porque toda a tradição religiosa, e essa que de onde vem a nossa doutrina, que é a tradição judaico-cristã, ela nasce dentro de um conteúdo histórico, econômico e social, que foi exatamente o que a Denise falou. Então, quando Moisés estava falando de Deus, estava falando dos mandamentos, ele trazia um povo escravo, não é isso? Ele não estava libertando um povo escravo e trazendo um conteúdo que precisava também dar ordem civil. Então, junto com a religião, com a crença, com a fé em Deus, ele também falava de quê? De uma ordem civil para regular uma sociedade de escravos. E isso fez toda a diferença no tempo de Moisés. E é por isso que algumas leis civis tiveram que ser criadas naquela época. Naquela época, nós que estávamos vivendo aquela situação, precisávamos de muito mais controle do que quando Jesus veio. Então, precisou que nós vivêssemos como espécie humana ainda muito tempo, para que estivéssemos começando o nosso preparo para sair desse estágio da imagem de Deus que a gente tinha, e muitos de nós ainda têm. Essa é toda a nossa reflexão e todo o nosso trabalho em relação a esse Deus que pune e que castiga. Muitos de nós ainda traz esse tipo de conteúdo no inconsciente. Esse Deus ainda pode ser muito forte, mas Jesus trouxe uma outra condição para nós, que foi: Deus é Pai. E curar essa imagem que a gente traz atavicamente de Deus, nos cura também. Faz toda a diferença nesse processo de autocura que nós estamos buscando. Porque nós, no nível de maturidade que nós ainda estamos, tudo que a gente precisa é de quê? De um colo de pai. Quando a gente sabe que tem um pai que acolhe, que entende, que perdoa os nossos equívocos, o nosso coração se acalma. E nós precisamos fazer essa reflexão para curar essa imagem antiga que a gente ainda traz com a gente desse Deus punitivo. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das suas faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrocham e cresçam pela ação da sua vontade. Então, vamos lembrar que não existe, e isso está no Livro dos Espíritos, né? Que não existe um único povo sobre a Terra que é ateu. Existem algumas pessoas que são ateias, mas não existe um povo. Por mais primitivo que o homem seja, ele carrega dentro dele alguma coisa que diz que ele é governado por um Deus.
Porque a gente sabe, a gente sente. E mesmo aquele que se diz ateu, ele ainda assim, apesar de ter querido se desligar desse Deus e por algumas forças que fizeram com que ele sofresse ou passasse algumas encarnações com alguma dificuldade com isso, ou mesmo através das religiões que impuseram à força alguma coisa, ainda assim ele carrega dentro aquela coisa que a gente sabe que tem. É inato. Então, a gente pode lembrar disso e não se preocupar, porque o nosso caminho é esse. Não tem como desviar tanto um caminho a ponto de não reencontrar ele. A gente pode até escolher pegar, né, os desvios, mas a gente retorna para o caminho. Vai, a tua fé te curou. E aí Jesus vem trazendo para a gente o quanto tem de poder na fé. O quanto que ela pode movimentar dentro da gente. E o que é essa força que Deus colocou em nós, capaz de tanto, e que a gente ainda não utiliza. Não utiliza, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que você falou, mas eu não prestei atenção nem no que ela falou, porque eu estava prestando atenção lá. O medo do pecado impede ao homem de um contato mais profundo com o Pai, e as noções originais apresentadas por Jesus perdem-se em meio às fantasias odiernas. Então, esse Deus punitivo, que eu acho que ela estava falando alguma coisa, que ainda existe tão forte dentro da gente, porque vivemos isso. Se a gente não esteve lá com Moisés, a gente esteve em outros lugares. E vamos se lembrar do que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo captura tudo. As ideias estão todas dentro de nós. Lembra que a gente falou? Não estamos separados. A gente vive a nossa verdade, e a nossa verdade é essa terra. Então, as coisas vão acontecendo e, arquetipicamente, isso vai sendo registrado dentro da gente. Seja por escutar uma história, por perceber, por ver um filme, por ouvir, por sentir, e aquilo tem uma vibração que atinge a todos nós. Por isso que eu falei que hoje os nossos pensamentos elevados e direcionados a Ele é capaz de mudar toda a vibração do nosso bairro. Porque estamos juntos aqui e não estamos sozinhos. E aí a gente vai se lembrar quando ele fala que a nossa fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para aquela montanha, saia dali e vá para lá. Então ela não é nem do tamanho de um grão de mostarda? Como assim? A gente não acredita em quase nada. E aí a gente vê até Jung dizendo que o acreditar fica longe do saber. Porque acreditar, posso acreditar, né? Mas saber, você tem a certeza dentro de você, você não tem dúvida. Essa é a fé. Ela é muito forte. E quando ela se torna esta fé raciocinada, ela ganha um poder incrível. Então, lembra que a gente falou sobre Jesus estar na Terra, mostrando tudo aquilo que a gente podia estar fazendo e ainda não está fazendo? Quanto de treinamento a gente coloca na nossa vida através da nossa mente? A gente está falando de meditação, de parar para reflexão desde a primeira aula. Quantos conseguiram meditar todos os dias desde a primeira aula? Eu me incluo nisso, tá? Não levantei a mão. Perceberam que eu também não levantei a mão? Porque às vezes a vida vem tomando a gente e a gente vai deixando passar. Às vezes, no final do dia, a gente fala assim, não meditei, mas agora eu estou com sono. Pum. E não faz. A Joana fala de meditação, no livro Plenitude dela, ela começa com um mantra. Ela fala da meditação. Mas é a meditação que vai tirar a gente do sofrimento? É a meditação que vai levar a gente para o reino dos céus? Então, vamos falar disso também. Então, por que a gente ainda não tem essa fé que a gente está falando, que é aquela fé que vem com a
entrega que ainda é muito difícil para nós, porque nós somos testados todo o tempo, porque é muito fácil fazer, eu acredito, eu tenho fé, quando está tudo bem na vida. Quando não existe nenhum tipo de teste, nenhum tipo de desafio, e aí a gente vai perceber se tem fé ou não, quando os desafios e os testes aparecem. E quando a gente começa a ver encruzilhadas e dizer, faço o quê? Quando a gente diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, se a gente aprendeu efetivamente essa fé, se ela está dentro do nosso coração, a gente entrega. Mas, na verdade, a gente diz assim, seja feita a vossa vontade e a minha, naturalmente. Que a tua vontade seja a minha. Desenvolvê-la é curar a alma da angústia, da separatividade que está expressa no símbolo de Adão e Eva, apartados do paraíso íntimo, pela descoberta do bem e do mal ou pelo estabelecimento da dicotomia no reino de si. Não sei o que, o ser é inteiro. Contou tudo. Vocês já ouviram uma discussão que tem também no meio espírita, que diz que a gente é dualista? Já ouviram isso? Então, porque a gente está sempre dividido, entendeu? A gente está sempre nos opostos, sempre lá nas extremidades. Ou está fazendo uma coisa ou é outra, né? A gente nunca está no equilíbrio. E se a gente pensar o quanto que este símbolo também de Adão e Eva tem força dentro de nós, dá para a gente até sugerir, tá, gente? Por que as mulheres sofrem tanto? Porque foi a Eva culpada de tudo. Quem mandou ela cometer o pecado e morder a maçã? Mas graças a Deus a gente é espírita e a gente sabe que Adão e Eva é um simbolismo. E que, na verdade, Adão não existiu e nem poderia, se vocês fizerem as contas, não tem como, né, criar toda uma nova população em tão pouco tempo. E no Livro dos Espíritos vem explicando que Adão, na verdade, simbolicamente, ele traz a raça adâmica. Ele representa uma raça adâmica que surgiu depois daquela mudança climática e tudo. Vocês vão aprender isso no Livro dos Espíritos, né? E aí, como renasceu toda a população, e aí ele vem trazendo toda essa raça adâmica. No livro A Caminho da Luz também. A Caminho da Luz também. A Caminho da Luz de Emmanuel conta essa história com bastante propriedade, com muitos detalhes também. Eu falei do Exilados de Capela? Não. Exilados de Capela também é facinho, muito bom de ler. Tem até vídeo na internet, é bem bacana. Mas não vamos entrar nisso, senão a gente não sai da nossa aula. Então, a gente percebe que Adão e Eva, que também são arquétipos, têm uma força muito poderosa dentro de nós. Tão poderosas que as mulheres até ficam submissas por esse sentido de pecado, por este momento de culpa que atravessa tempos e tempos. E os homens, com uma sociedade patriarcal, vêm achatando, até que a gente chega hoje num momento em que a gente diz, pode parar. E dentro da casa de Joana de Ângeles, então, pode parar mesmo. Né? Porque a gente precisa começar a lembrar que somos espíritos, não temos sexo, que, na verdade, a gente vai ter que integrar essa ânima e esse ânimos dentro da gente, que são polaridades, e a gente tem que lembrar de Jesus, né, pleno, com todas as suas forças femininas e masculinas, e a gente precisa começar a entender o que as trocas de relacionamento nos trazem, que não é para a gente se degladiar, muito pelo contrário, é para a gente perceber essas forças dentro da gente. E aí a gente começa a entender que esse bem, esse mal, né, isso é relativo. Isso é simplesmente um fator que ainda está em desequilíbrio, que a gente precisa ter fé para passar por tudo isso, aprendendo, porque a gente vai desenvolver forças muito importantes dentro da gente. Quem pode ficar preso à ideia deste mundo depois que aprende tudo isso?
Quem pode deixar de ser relevante tantas miudezas que durante o dia vão acontecendo com a gente? Depois de entender isso. O olhar tem que mudar. A visão do mundo tem que mudar. A gente não pode mais perder tempo em discussões desnecessárias, porque é discussões do ego. A gente não está fortalecendo o self. Então isso vai nos curar. Está nervoso? Vou fazer uma oração para você, filho. É tudo que a gente pode fazer. Mas a gente ficar nervoso porque o outro está nervoso, entrar em discussão, entrar numa vibração que não é aquela que a gente já sabe que nos cura, não. Não percam o tempo de vocês. Não se deixem abalar por coisas tão desnecessárias, tão pequeninas, tão mesquinhas. A gente compreender. Não está, né? Olha a ajuda que a gente está tendo. Tudo bem, às vezes a gente quer trazer para ser ajudado também, mas não quer, cada um está no seu momento. Olha só, pessoal, essas pequenas coisas, trazendo assim bem para o nosso dia a dia, essas pequenas coisas que a gente vai vivendo, em vez de agir, a gente reage o tempo todo na nossa relação com o outro, seja esse outro quem quer que seja, é tudo uma questão de exercício de hábito. É mudar a forma como a gente está acostumado a fazer. E isso pode ser difícil ou pode ser fácil, mas na verdade dá trabalho. Porque se a gente diz que tudo está na nossa mente, tudo tem a ver com o nosso hábito, quem nunca fez exercício físico e, a partir de um determinado momento, ganhou o hábito de fazer exercício físico, o que ele fez? Mudou um estado mental para trazer uma coisa diferente para o seu dia a dia, que muitas vezes nem é pela tomada de consciência pela saúde, pode ser pressionado por qualquer outra circunstância. O fato é que mudou. Alguém consegue fazer exercício físico com regularidade se não tiver disciplina? Não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. Quando nós estamos prestes a tomar uma atitude desse tipo reativa, dessas coisas pequenas, que a gente está acostumado a reagir o tempo inteiro, se nós tivermos atenção, plena atenção, nós vamos conseguir ver e parar um pouco antes de se comprometer com algumas questões que a gente pode hoje já começar a evitar. Porque a nossa vida durante o dia, ela faz assim, ó. Ela é uma onda, ela ondula o tempo inteiro, porque nós estamos sujeitos a qualquer coisinha nos desarmonizar. Não é verdade? Então, é um exercício que a gente precisa ir fazendo aos poucos. Ninguém sai do 0 para o 100, vamos combinar. Essa coisa imediatista também pode comprometer o nosso processo. Vamos ter atenção e ir mudando um pouquinho a cada dia. Atenção, é isso que a gente precisa para fazer essas transformações. Todo o trabalho de Jesus foi para desenvolver a consciência de cada ser como filho de Deus, digno de amor, fonte de amor. Isso a gente devia repetir todos os dias. Digno de amor, fonte de amor. Eu tenho o direito de receber e eu tenho como doar. Buscar e achareis. Ai, como é que pode cortar? Só de um lado não corta do outro, né? Só para... Vamos lá, vou tentar, me ajudem, tá? Hein? Não tem, porque ele já está feito, eu mandei só para a internet. Se houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado.
Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, o que ele fez é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Aí tem uma historinha que a gente conta para as crianças, é muito bonitinha, mas é para a gente também, tá? Que tem um cara que compra um carro, vai para a festa, todo orgulhoso do seu carro, vou mostrar para todo mundo o meu carro novo, e de repente a mulher dele fala assim: não vai, está armando uma chuva danada, você vai sujar o seu carro, eu te conheço, você vai ficar irritado, não vai, eu vou. Eu marquei com os meus amigos e eu quero mesmo ir. Olha, não vai, a chuva que está vindo por aí não vai ser bacana. E ele teima, sai e vai. E começa aí que, de repente, cai um temporal daqueles e começa a dar enchente. E ele insiste em passar por tudo, né? E aí, de repente, ele resolve passar por uma ponte. E essa ponte simplesmente desaba e o carro cai no rio. Ainda raso, ele fica ali desesperado: meu carro, meu carro, meu carro. Senhor, me ajude, o meu carro. Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda aqui, eu vou perder o meu carro. E aí ele fica dentro do carro até que passa um caminhão do lado e diz: sai daí, porque vai vir bastante água. E ele diz: não, porque Deus vai me ajudar. E aí ele fala: cara, sai daí, eu te dou uma carona para onde você quiser. Sai daí. Não, eu não saio do meu carro. Deus vai me ajudar, pode ir embora. E aí o cara, querendo também se salvar, deixa para lá e vai embora. Até que vem um barquinho, depois de ter enchido a água bastante, o carro já estava pela metade, a água já estava pela metade. E aquele barquinho, com 2 pessoas dentro, o cara estava socorrendo algumas pessoas que estavam por ali, e fala: pula aqui, você tem que se salvar, a água está chegando com força. E o cara fala assim: não, podem ir embora, Deus vai me ajudar, o meu carro aqui, eu não posso sair daqui. E aí ele já tentando passar para cima do teto do carro, o cara dizendo: pula, me dá a mão. E ele diz: não, Deus vai me ajudar, eu tenho fé. E aí o barquinho vai embora e ele fica ali. Até que a água vem com força e ele cai na água. Passa por cima do carro, vai embora e começa a se afogar na água. E diz: Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Você tem que me ajudar, olha o meu carro. E aí, de repente, vem um tronco de árvore. E ele simplesmente empurra o tronco de árvore para lá. Eu te peço ajuda e você me manda uma árvore. Eu quase que me machuquei nessa árvore, ela veio para cima de mim, mas que Deus é esse? E ele se afoga. Chegando lá em cima, ele vai furioso falar logo com Deus. Como essa história? Você falou que se eu pedisse você ia me dar, e você não me deu o que eu te pedi. Como assim eu não te dei? Eu utilizei de tudo que eu possuía para te ajudar. Mandei o cara do caminhão, você não recebeu ajuda. Mandei o barco, você não quis. Mandei a árvore para ver se você flutuava e você empurrou ela para longe de você. Mas e o meu carro? Era com o carro que você estava preocupado? Devia estar preocupado com a sua vida. Então a gente começa a perceber que Deus está nos auxiliando o tempo todo. Utiliza irmãos para que venham nos alertar. O tempo todo tem irmãos que são utilizados e o nosso ego diz: que absurdo. Quem é ele para dizer isso? Nós não percebemos. Ele se utiliza o tempo todo. As mensagens chegam através dos espíritos, das intuições, das pessoas, das situações, das doenças. Tudo vem nos alertar que alguma coisa a gente precisa fazer. E a gente se mantém empacado. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque a gente está sempre à espera de milagre.
O milagre, a gente espera que alguma coisa venha, não se sabe de onde, de maneira geral, a gente espera que venha do céu. Um milagre e resolva aquilo que é da nossa obrigação resolver. Então, o que a Denise estava falando, mãos invisíveis sempre estarão dispostas a nos ajudar, desde que a gente use as nossas. Isso que é, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. Não adianta pedir que quer vender a casa, pedir que quer comprar o carro, pedir que quer um emprego novo. Não é isso. Mas é pedir a inteligência, a criatividade para encontrar alguma forma de criar um emprego. Ou de encontrar uma outra forma de trabalhar. É pedir forças para ter as mãos no trabalho, para que a gente possa comprar uma casa. E não pedir a casa, senão a gente não vai ter a alegria de ter conseguido a nossa casa. Ela foi dada. Ele não nos deixa nessa posição passiva, sabe? De que a gente não vale nada. Muito pelo contrário. Ele está o tempo todo nos ajudando a evoluir. Ele sabe que a casa não é deste mundo. Ou melhor, é desse mundo, mas não vai para o outro. Então ele sabe o que a gente tem de verdade. É o que a gente carrega aqui dentro. É para isso que a gente está aqui. Se a gente tivesse isso fortemente fixado no nosso coração, a gente não se importaria com as situações que nos derrubam com tanta facilidade. E olha que elas são difíceis. Mas a gente continua de pé. Por que será que a gente continua de pé? O máximo que pode acontecer com a gente é o quê? A gente desencarnar. E daí? Como já dizia o mentor do Chico, Emmanuel. E daí? Todo mundo vai desencarnar? Então, que medo é esse que a gente tem de tudo? De todas as situações, de tudo que pode acontecer, e a gente fica o dia inteiro se preocupando, acabando com a nossa saúde. E aí sim a gente desencarna primeiro, aí pode ter medo. Né? Uma outra pergunta para nós. E a oração? Nós estamos falando de fé, de ajuda-te que o céu te ajudará. Qual o papel da prece, né? Da oração nessa história? Para que a gente ora? Para agradecer, mas nos momentos de dificuldades, não é, Cibele? E a gente entra em conexão. Por quê? Justamente por isso. É para conseguir. Não é que eles não queiram, não. A gente é que não dá conexão, a gente é que não entra. A gente é que fecha a porta e não consegue a conexão. Então, quando a gente entra em oração, nós permitimos que essa conexão se estabeleça e essas mãos invisíveis possam nos ajudar. Joana diz que trabalho e oração são as melhores coisas contra qualquer tipo de desafio. Não contra, para superar qualquer tipo de desafio. E vocês vão ver também, quem não viu, Lei do Trabalho, Livro dos Espíritos. O trabalho não pode faltar. Exato. E aí, lembra que eu estava falando, né, que a gente precisa fazer meditação, né, mas que não é isso exatamente que vai fazer com que a gente melhore, mas isso vai ajudar em algumas situações. Então, para que eu vou meditar? Me ajuda primeiro a chegar em alguma conclusão para que eu possa chegar na meditação de outra forma, né? E é assim, vocês já ouviram a expressão de que a gente precisa esvaziar o copo? Alguém já ouviu isso? Porque a gente está com o copo cheio. O que é o copo cheio? A gente tem um monte de certezas, paradigmas, a gente tem um monte de situações dentro da gente que tem uma força tão grande
que isso gera discussões infinitas com outras pessoas, porque a gente está na nossa certeza, porque é um conjunto de experiências que a gente foi juntando durante muito tempo. E a gente não abre mão disso. Aquilo que a gente pensa, poucas vezes a gente deixa que seja modificado. Vou dar um exemplo que está acontecendo, né? Está acontecendo. Vocês já viram a briga entre, e eu não vou dar razão para ninguém, nem adianta vocês quererem, entre partidos, né? Entre Alguém pró e abre contra, a né? mão, alguém abre a mão de alguma razão nessa história toda? Alguém dá razão para o outro? Não. Mas pode ser que ninguém tenha razão. Ou pode ser que todos estejam com a razão. Não, né? Vocês não gostaram do que eu falei, né? Por isso que eu não vou falar sobre isso. Não vamos entrar nesse processo e não estou defendendo ninguém. Eu estou de branco e preto. A questão eu vim de azul, ainda bem. Mas, vamos lá, gente. Esvaziar o copo quer dizer exatamente isso. É nos despojar desse ego que nos cega, dessas certezas absolutas, e esvaziar totalmente, porque depois que ele está cheio, não tem como encher mais, transborda. Então, a partir do momento que eu quero receber aquilo que eu ainda não possuo, eu preciso esvaziar o copo. É um exercício difícil, mas é por isso que algumas religiões falam, tem que perder o ego. Não tem que perder o ego é um mecanismo que a gente precisa. Mas é mais ou menos isso que eles querem falar, com outras palavras. A gente não diz que perde o ego, porque sem o ego a gente vai parar no pinel, porque ele é necessário. Faz parte da nossa estrutura. É um eixo ego-self que precisa estar funcionando. Só que, por enquanto, ele é em desequilíbrio, porque é o ego que está comandando o self, não o self, que é a grande totalidade, é que está direcionando. Despojar-se do homem velho e tornar-se uma nova criatura em Cristo, renascer pelo Espírito. Lembra do colóquio de Nicodemos? Como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Que ele pergunta a Jesus, e Jesus disse, se não nascer de novo, não entrarás no reino dos céus. Ele estava falando também de reencarnação. Mas tudo que Jesus falava tinha também um peso simbólico muito grande, e isso faz atravessar todas as religiões, todas as fases evolutivas, e é o que faz a gente pensar, filosofar sobre. Renascer. Algo precisa morrer para que renasça. O homem novo, que homem novo é esse? O que é isso que eu ainda não sei? Quem que eu tenho que deixar morrer? Este ser que está pegado ao mundo? Que está cheio de certezas infinitas? Quem é esse novo que eu preciso deixar nascer? Qual é o trabalho que eu faço nessa evolução para que esse novo chegue? Esse homem que cometeu vários crimes, esse homem que cometeu vários erros, esse homem que está engatinhando e precisa renascer, o que é renascer em Cristo? O que é ser cristão? Nos devemos perguntar isso. Renascer em Cristo tem um significado absurdamente grandioso. Essa força crística que existe dentro de mim é capaz de mudar muito, e principalmente mudar a mim mesmo. Eu posso ser um homem novo se todas as minhas atitudes daqui por diante foram guiadas por esse mestre, que é o meu norte. O que ele faria no meu lugar? Como ele agiria? Quais os sentimentos que ele permitiria que perdurassem nele? Esse renascer é que é necessário. O que, em verdade, é mais do que um aprendizado. Na verdade, que aprendizado é esse? É como se fosse uma coisa nova, e, na verdade, não é. Porque todas as potências que nós temos do self, elas já existem. Nós que ainda não
permitimos que elas despontem ou despertem da maneira que elas precisam despertar. Elas estão lá, escondidas de alguma forma, e nós nascemos exatamente para isso. Para que é que a gente entra e sai da carne, entra e sai da carne, entra e sai na carne, inúmeras vezes. Muitas vezes a gente ouve para aprender, para se iluminar, para crescer espiritualmente, mas, sobretudo, para despertar essa consciência de quem realmente somos, que é este Filho amado de Deus, e que somos capazes de despertar em nós estas mesmas potências, porque elas já dizem. O que é potencial? É alguma coisa que já existe em nós, esperando a hora, o momento de surgir. Esse é o caminho que nós estamos procurando, que Jesus trouxe para nós, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa força é tão forte, mas tão forte dentro da gente, que quando ela toma o âmbito coletivo, ela é capaz de mudar o mundo. Quando essas forças estão direcionadas, mesmo que seja por uma indignação, mesmo que seja pela palavra não aceito, é capaz de mudar qualquer coisa. Já contei para vocês, para algumas pessoas, talvez eu tenha tido oportunidade de contar, e algumas pessoas talvez já conheçam a experiência do centésimo macaco. A experiência do centésimo macaco é uma experiência científica, real, vocês podem procurar na internet, ela vai estar lá e vocês vão saber. Para quem não conhece, a experiência do centésimo macaco é que numa ilha existiam macacos que comiam a fruta com terra. Um dia, um desses macacos, daquele espaço daquela ilha, descobriu que podia comer a maçã sem terra. E eles acharam que era muito melhor comer a maçã sem a terra. Quem estava por perto começou a imitar, e todo mundo dali, daquela região, começou a ver e aprender que comer a maçã, ou fruto qualquer que fosse, sem terra, era muito melhor. A experiência foi que, numa outra ilha próxima, os macacos também começaram a comer o fruto ou a maçã sem a terra, sem que tivessem visto. O que isso quer dizer? Tem a ver com o que a gente estava falando, é porque nós não sabemos qual o número necessário de nós para mudar a psicosfera do planeta. Mas se cada um fizer a sua parte nesse sentido, uma hora nós vamos transformar isso. A gente se deixa envolver tanto, e olha, gente, isso assim é muito perceptível. Se a gente parar, de repente você está discutindo numa situação, né? Eu fui para a manifestação, e desde que eu voltei da manifestação, eu estou discutindo com todo mundo. Então, assim, tem uma hora que a gente diz assim, por isso que eu falei do preto e branco. Eu digo não, mas eu digo sim à paz. E a paz dentro de mim. Eu posso dizer o não e mesmo assim manter a minha serenidade. Eu não preciso me deixar envolver pelos ódios, que não são esses os que transformam. A raiva ela é impulsionadora porque a indignação traz a vontade de mudar. Mas, na verdade, não precisa mexer com as tuas estruturas emocionais a ponto de te levar a desequilíbrio. E a gente tem que lembrar isso o tempo todo, não só sobre essas situações, quanto nas situações familiares, de amigos, de trabalho e tudo mais o que a gente precisa passar para entender. Jesus, quando entra no templo, impulsionado pela indignação de ver o templo virando mercado, ele não entra. Gente, vamos combinar, isso não é legal, né? Deus é amor. Ele não faz isso. Ele entra destruindo tudo, porque ele fala não. Mas ele não se desestrutura. Ele volta para o seu eixo, ele volta para o seu centro, porque ele está impulsionado não pela ira do ego, mas por esta força que já era self. E que precisava colocar ali a força capaz de mudar. Então, esta força nós podemos usar.
sem achar que a gente está em pecado, sem achar que a gente não está sendo espírita, sem achar nada disso. Mas é perceber como eu estou fazendo isso. O que está me movendo a falar isso ou aquilo. Isso a gente não pode deixar de perceber nessa história toda. E aí a gente lembra do deserto. Em pleno deserto. A aridez do deserto, de alguma forma, sempre atraiu o ser humano, especialmente aquele necessitado de paz, em luta contínua pela superação das tendências negativas e ansioso pelo autoencontro. Simbolicamente, vamos lembrar de Moisés atravessando com o povo todo dele pelo deserto, até chegar à liberdade? Era um povo escravo, mas precisou passar por este deserto. E olha como esse simbolismo tem força, e vai atravessando, e vai atravessando. A gente lembra também de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi para o deserto, lembra? Descer, né? Fica lá, foi ali que ele mergulhou realmente naquilo que ele já tinha estudado, mas com outro pensamento. E ele precisou reflexionar muito. E ele passou uma existência inteira trabalhando arduamente as asperezas do ser. Ele, em uma existência, ele saiu de criminoso a santo. Foi um dos apóstolos mais importantes de Jesus sem nem ter conhecido ele, a não ser pela visão, que precisou perder para entender. Foi na escuridão de si mesmo que ele compreendeu. E quanto que ele trouxe, quanto que ele modificou. Porque aquele que ele tanto perseguiu, depois foi aquele a quem tanto ele sofreu para mostrar quem era. Olha as certezas como tiveram que ser esvaziadas. Olha aquilo que ele tinha com tanta força dentro dele, que eram aqueles ensinamentos judaicos, aquela parte toda que ele passou a vida inteira defendendo, tudo caindo por água abaixo para que ele desse espaço para poder chegar a esse novo, que foi a salvação da existência dele, em uma única existência. Não precisou de muitas. A gente pode também? Com certeza. Quem é aquele outro ali que eu botei, que eu não estou lembrando quem era? Quem foi mais para o deserto? João Batista. João Batista também, né? Antes de receber tudo que precisava para preparar o caminho de Jesus, também foi para o deserto. Também ficou lá. Quantos religiosos vão para esse exílio da humanidade para parar, para pensar, para refletir, para entender quem é? E Jesus, 40 dias no deserto, num encontro com o Pai, absurdamente forte para que ele entendesse minuciosamente aquilo que a carne tinha feito esquecer, parcialmente. Porque ele sabia. E o que ele sabia dentro dele era muito mais forte do que qualquer coisa que pudesse se entrepor na frente dele. Mesmo assim, os 40 dias no deserto eram necessários. Em jejum, em meditação. Este encontro com o ser que habitava dentro dele foi necessário até para Jesus. Como assim a gente não vai meditar agora 5 minutos por dia? Como assim? É para entrar debaixo da mesa, né? Até eu. Alci, você queria fazer um comentário? Falou de João Batista. João Batista. Foi. Não ouvi. Ele foi, ele tem historicamente tem o deserto também. Tem o deserto também. Tem o deserto também. O deserto ele é muito simbólico, né? Porque quando você vai, lembra do deserto, árido, seco, não tem nada. Quando você está no deserto, você não tem nada para a tua sobrevivência.
o que você precisa para a tua sobrevivência. A única coisa que vai te salvar no deserto. Eu falei, quando você não tem nada, nem água, qual é a única coisa que te faz? Fé, é Deus. Você está totalmente entregue a Deus. Por isso essa força de ir até onde não tem mais nada que te ampare, só Ele. É simbólico, tá, gente? Ninguém vai precisar ir para o deserto. Era isso que eu ia falar. A gente hoje vai ser... Se vocês começarem a pensar, caramba, qual foi o deserto? Qual é o deserto mais perto? Para a gente poder ir mas é muito interessante. E achar. Mas vamos pensar. A gente pode ir aqui na Praia da Barra, né, numa segunda-feira, bem de manhãzinha, quando não tem ninguém, sentar ali. E é o nosso deserto, porque é a solidão, é o momento. Não tem aquela música do Gilberto Gil, que depois a nossa amiga... ai, meu Deus, hoje os nomes estão fugindo. Eu li. Que regravou, que canta no nosso congresso. Leila Pinheiro. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Né? E ele vai, a música inteira, dizendo de tudo que tem que se despojar para ter esse encontro. É mais ou menos isso. A gente podia até ter botado a música. Podia, a gente bota... Né? Eu acho que você tem aí, no final. Mas a gente vai falar de Deus outras vezes, vai poder. Bota aí. Muitas vezes. E voltei. Esse? Esse. O deserto, simbolicamente, pode ser comparado, em uma metáfora, ao lugar ideal para a meditação profunda, a fixação do pensamento sublime diante das distrações do imenso contingente das tentações. Na solidão, o ser retempera o ânimo, identifica-se com a atividade de libertação, descobre quão transitória é a sua marcha orgânica, adquirindo lucidez para compreender todos os acontecimentos, especialmente aqueles que causam aflição. Sucede que, nesse estado de receptividade íntima, os sofrimentos não perturbam nem desarmonizam, mas produzem amadurecimento para as refregas da evolução, que são inevitáveis e graças às quais operam-se os processos de crescimento e de conquistas, porque são neles que a gente desenvolve as forças que a gente ainda não sabe que tem. Foi tudo que a gente tem falado até agora, não é mesmo? É Joana. É Joana. E aí eu coloquei uma foto ali, simbolizando, na verdade, o bem e o mal. Quando a gente medita, é importante a gente perceber que este bem e que este mal, com que a gente julga com tanta força, principalmente em nós, eles não precisam ter tanta força na nossa mente, porque a gente sabe o que é fazer o certo. Mas ele vai entrar num equilíbrio quando você medita, porque você vai entender que este mal é necessário para que você chegue ao bem. É preciso que haja o caos para que a gente almeje a paz e faça com que ela venha com força. É um consolo, né? Livro dos Espíritos. Se não houver este caos, a gente não consegue chegar aonde a gente tem que chegar. E se tudo tiver que ser destruído, que seja, porque dali vão renascer as cinzas. Eu não contei para vocês a história da águia na primeira aula? Contei? Não contei? Não. História da águia, não contei? Tem a da Fênix, mas eu vou contar da águia mesmo, que é um mito, onde a águia, na metade da vida dela, ela fica muito pesada. As penas ficam muito pesadas porque começam a pegar muita gordura e o voo dela começa a ficar muito difícil. O bico, ele começa a crescer, o encaixe começa a perder e dificulta também a alimentação. As garras também crescem e ela já não consegue mais pegar a sua presa. Tudo começa a ficar mais difícil quando ela chega na metade da vida. E ela precisa fazer o processo de renovação. Morte e renovação. Ela voa até a mais alta montanha que ela consegue, isolada de tudo para se proteger. E lá de cima,
ela escolhe um lugar onde ela vai preparar o seu ninho. Olha como ela prepara o ninho. Ela começa a arrancar pena a pena do seu corpo. É assim que ela faz o ninho dela, até a última pena. Depois, ela começa a bater com as unhas até que uma a uma se desprenda. A mesma coisa ela faz com o bico. Vocês já pensaram, gente, a dor que é arrancar uma unha? A dor que deve ser, como deve ser doloroso esse processo? Que morte que não traz um processo de dor? Seja a morte de um casamento, seja a morte do corpo, seja a morte de uma fase da vida. Por isso os ritos de passagem existem, para que a gente faça esse ritual, porque algo está morrendo para outro renascer. Né? Vide aí as formaturas, o casamento, é um rito de passagem. A mulher solteira está deixando, a filha de alguém está deixando, está morrendo, para renascer uma que vai ser uma chefe de família. Então, tem vários ritos de passagem que ajudam. Essa morte e renascimento, a gente faz ela durante a vida toda e não sabe. E a águia, depois desse período, tudo se renova. As penas crescem, o bico volta a crescer, as unhas voltam a crescer, e aí ela se prepara para um novo voo, muito mais leve e muito mais forte, porque ela voa com a experiência que ela já tem. E quando ela iniciou os voos, lá no início ela ainda não tinha. E ela se torna a verdadeira águia. Pode falar. O recomeço, ele dói mesmo, mas ele é necessário. E depois que você faz esse processo, aí a gente percebe, puxa, que tempo que eu perdi naquilo. Às vezes não pensa, às vezes ainda fica ali naquela lamúria. Aí precisa sofrer um pouquinho mais para perceber. Mas é isso. E eu fico pensando que o Gilberto Gil realmente captou a essência dessa história, porque tem uma frase da música que ele diz que a gente tem que comer o pão que o diabo amassou. Vamos cantar lá no final? Antes eu convido vocês a fazer um outro exercício, tá? Não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas aí você bota aquele videozinho. Já. O que a gente vai fazer agora? Uma meditação diferente. A gente vai entrar no deserto. Eu botei umas imagens de deserto, mas não é para vocês ficarem vendo, não. É para vocês tentarem ouvir o som, que eu não sei se vai dar. Mas é em silêncio, no silêncio do nosso deserto. Eu quero que vocês façam essa viagem para o meio de um deserto. Se imaginem lá. Calor, que vai ser difícil com esse ar-condicionado. É a imaginação, né? Imaginem até a areia arrastando na pele. Nada. Nem água, nem ninguém para te ajudar. Só Deus ali com você, te sustentando a vida, permitindo que ela exista ainda. E aí a gente vai fechar os olhos e vai encontrar esse deserto dentro da gente. Dentro de nós. Fechando os olhos.
Agora, eu posso falar uma coisa para vocês que não me deixou sair da mente? A gente, mesmo no nosso deserto mais forte, mais seco, a gente ainda tem um banho de chuva em cima da casa de Joana de Ângeles. A gente nunca vai estar à seca. Olha, é muito parecido o barulho, tá? Eu ouvi em casa e é muito parecido. E eu, de repente, eu falei assim, não era esse barulho. Aí eu percebi que era água, era muita água. Você tem aí a música, não, né? Tem? Vamos cantar, gente? Deixar agora essa força vir? Vamos cantar. Agora, é chuva, não é agora deserto. Agora cantar não dá para ser no microfone, né? Vamos combinar. Não dá. Vamos cantar junto. Ela vai botar a música e a gente canta. Senão a gente desafina muito, a voz da Leila vai ficar esquisita. A gente faz da música a nossa oração final, tá bom? Que pode ser cantada, dançada, sentida, não importa as palavras. Às vezes as pessoas vão fazer oração, elas ficam perdidas em um monte de palavras bonitas que tem que dizer. Não há nada disso. Às vezes os espíritos ficam cansados de ouvir tanta palavra que não quer dizer nada. Porque é o coração que fala. Fala, Alcia. Fez tão bem, mas falou tão fundo, me tocou tão fundo, que na hora de eu preparar o Deus desse show, eu escrevi para ele, o que você quer que eu cante? Me diga aí uma canção, duas canções. E ele me pediu essa canção, que é uma outra que vai vir lá, mas essa eu nunca tinha cantado por isso. Mas hoje estamos de orações diferentes. De orações diferentes. Começamos lendo o Roda e agora a gente vai encerrar cantando. Pode botar. Querem de luz apagada? Sim. Com Deus. Tenho que
Aqui. Obrigada, gente. Quinta-feira não tem aula, tá? Por causa do feriado, muita gente prolonga, muita gente falta. Assinam a chamada. Obrigada, gente. Boa semana.